A Prefeitura de Ribeirão continua sem cumprir a lei das vistorias de pontes, viadutos e passarelas. A medida prevê a divulgação das avaliações técnicas no site oficial do município. Um vereador promete levar o caso ao Ministério Público. A lei das vistorias está em vigor desde maio do ano passado e até agora não há divulgação das avaliações feitas nas pontes, viadutos e passarelas de Ribeirão. O legislador que criou a medida questiona a prefeitura pelo não cumprimento. A administração municipal justifica que os profissionais de engenharia civil realizam vistorias parciais e, a partir delas, elaboram relatórios fotográficos das obras. Se houver anomalias, recomendam providências. Sobre a divulgação, alega que, por envolver mais de uma secretaria, é preciso criar uma comissão. O fato é que a Prefeitura diz que faz vistoria nas pontes e viadutos da cidade, mas não mostra. Entrou na Justiça para descumprir a lei que eu fiz aqui na Câmara Municipal, obrigando a publicar essas vistorias. Se nega a publicar e agora responde por escrito que está vistoriando parcialmente e sugere uma comissão para analisar como que isso vai ser publicado. E isso é inaceitável. A preocupação existe porque Ribeirão tem um histórico de pontes e passarelas que caíram, como aqui na Avenida Francisco Junqueira. Teve também caso de estrutura que cedeu por conta de temporal na cidade. Por isso, a importância de fazer as vistorias e dar transparência nos trabalhos. Primeiro, a lei tem que ser cumprida. Depois, a lei tem que ser o cumprimento da lei tem que ser divulgado para a população. Não há nenhuma razão da Prefeitura não indicar as pontes em que ela fez efetivamente essa vistoria, o que encontrou dessa vistoria e quais são as providências que da vistoria decorreram, se ela está fazendo ou não. O presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia acrescenta que as vistorias precisam ser feitas por peritos e não somente engenheiros da Prefeitura, porque é um caso que envolve a segurança da população. Essas vistorias normais que são feitas para detectar se a obra está ou não com algum problema, com alguma questão que tem que se tomar certos cuidados, elas podem ser tranquilamente publicadas, ter uma transparência, porque se não houver nenhum problema, eu acho que tem que informar que não há nenhum problema, que está tudo em ordem. Se tiver problema, tem que interditar. Não é a questão da publicidade, mas de interdição, porque está correndo algum risco à população. Sem transparência, o caso pode chegar no Ministério Público mais uma vez. Não me resta outra alternativa a não ser ingressar com uma representação no Ministério Público, uma ação que obrigue, o Poder Judiciário obrigue a Prefeitura a fazer o que ela deve fazer. Ela está dizendo que não quer cumprir a lei e isso Ribeirão Preto não pode aceitar, porque todos nós estamos com risco de morte, porque a nossa Prefeitura não cuida das pontes e dos viadutos, pelo menos é o que ela confessa em documento. É um assunto muito importante, a gente tem visto alguns acidentes pelo Brasil, aquele pontilhão em São Paulo, na Marginal, a questão de Brumadinho. Então, sempre é importante que uma obra de engenharia seja fiscalizada, seja inspecionada periodicamente para ver se ela está em condição do atendimento com a finalidade que ela foi construída. Estamos vivendo no Brasil e no mundo o momento da transparência. É preciso deixar claro isso para o poder público de uma forma geral, para todos os gestores públicos e a população. No exercício do seu direito e dever de cidadania, deve sim questionar sempre o assunto, por procurar saber as coisas que acontecem no poder público, até porque isso sempre será de interesse de todos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que faz as vistorias necessárias, mas novamente não falou nada sobre divulgar os laudos conforme a lei estipulou. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações do assunto. André? Pulse, para a gente falar mais sobre esse importante assunto, nós convidamos aqui o engenheiro Anderson Manzoli. Anderson, em relação à divulgação das vistorias no site oficial da Prefeitura, a gente sabe que transparência nesse caso pode garantir não só segurança, mas a qualidade do serviço também, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos, com certeza. A transparência é algo muito necessário, né? E essa iniciativa de tirar a Prefeitura da zona de conforto e obrigar ela a divulgar esses laudos, né? É obrigar eles a colocar profissionais
qualificados fazendo a vistoria nessas obras públicas é de essencial importância. Agora, essa lei da vistoria nos leva a outro assunto, que é a manutenção. Qual que é a importância da manutenção nessas pontes, passarelas, até porque isso gera economia, né, Anderson? Com certeza, muita economia. Na verdade, qualquer obra de engenharia, né, qualquer coisa que a gente constrói, ela precisa de manutenção. E aí você pega esse tipo de obra de arte, a manutenção ela tem que ser levada mais a sério ainda. Porque qualquer tipo de anomalia que você pega no início dela, quando você vai lá e vê uma pequena trinca, uma pequena rachadura ou qualquer outro tipo de deformação, quando você inicia isso bem no comecinho, você com pouco dinheiro, você às vezes consegue resolver o problema sem ter que num futuro próximo desembolsar uma quantidade grande de dinheiro para resolver algo que de repente era simples ali. A cidade é repleta de sérios problemas de estruturas antigas e não atualizadas. Como então garantir que as pontes e encostas não vão causar tragédias sem a demonstração através desses laudos técnicos? Exatamente esses laudos técnicos e obrigar a prefeitura a estar colocando profissionais lá é uma iniciativa ótima, porque quando o profissional ele vai no local, ele consegue identificar qualquer tipo de problema que pode vir a acontecer, já faz um laudo, já consegue prever de antemão quando que vai ter que fazer a manutenção, quando que vai gastar, quanto que vai ter que, onerar de tempo para você recuperar aquela estrutura. Então é uma iniciativa muito interessante. A lei chegou a ser conhecida como olhômetro, pois a gestão passada disse que era feita pelo olhar. Esse, claro, não é um dos maiores problemas, desde que existam relatórios que comprovam que não há nenhum risco, né? Exatamente. Inicialmente, o profissional pode ir lá e fazer uma vistoria apenas utilizando a observação. Não é necessário utilizar um equipamento um pouco mais caro, mais preciso ou alguma ferramenta um pouco mais sofisticada. A esse profissional identificando alguma situação que leve ele a fazer a mensuração de alguma coisa que, tem uma anomalia ali, aí sim ele deve trazer os equipamentos, fazer a mensuração, ver em que situação que está essa obra de arte, para então depois fazer um laudo mais aperfeiçoado com mais dados. Mas inicialmente apenas um visual é o suficiente para você começar a identificar qualquer tipo de problema. Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco, Pulse, eu volto com outras informações. É com você. Ok, André.